Shalom, Adonai, paz do Senhor. Hoje, para mais uma gravação, vamos falar sobre as conquistas, como foi as conquistas de Jerusalém. Deus abençoe. Quem vos fala, pastor Natanael. Deus abençoe. Como foi as conquistas de Jerusalém, a cidade de Davi? Como foi que aconteceu as conquistas dessa cidade tão importante na história bíblica? Josué foi o primeiro a conquistar a cidade quando ele estava fazendo a conquista de Canaã pelo mandato de Deus através de Moisés. Então ele conquistou Jerusalém. Josué foi o primeiro a conquistar Jerusalém, mas não tomar a posse da cidade. Então o que aconteceu? Ele conquistou a cidade, mas não foi povoada, ele não tomou posse de Jerusalém. Então isso em 1450 a.C. Josué destruiu todos os reis, tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reis e os feriu a fio e espada, destruindo totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor, Josué 11:3. Essa era a purificação da terra para Israel habitar as promessas de Deus. Então, Josué e Caleb foi os grandes conquistadores da terra prometida. E aqui nós observamos 25 anos depois de Josué. Então, Josué já tinha morrido, então agora Caleb, filho de Judá, pelejou contra Jerusalém, tomando-a, ferindo-a ao fio da espada. Puseram fogo na cidade, Juízes 1:8. Foi a conquista 25 anos após Josué, mas não a possuíram, mas puseram fogo na cidade. Então, observamos aqui que Caleb destruiu todos os moradores da cidade, puseram fogo, mas não conquistou, não fez aí a moradia, não tomaram posse da cidade, ao contrário, destruíram, né? Então a cidade de Jerusalém, embora fortificada, foi conquistada e destruída, refletindo as dinâmicas do poder e a resistência entre tribos de Israel e os povos cananeus. Os cananeus, chamados jebuseus, voltaram a povoar Jebus, que depois foi conquistado. Então, após Caleb ter conquistado, 25 anos após Josué, eles não possuíram, e os jebuseus povoaram de volta, voltaram os cananeus, os jebuseus, e povoaram a cidade de Jerusalém. 395 anos depois de Josué, assim todos os líderes de Israel foram encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles e eles ungiram o rei de Israel em 1056 a.C. Então, Davi foi ungido em Hebrom como rei de toda a Israel. Mas Jerusalém não tinha sido conquistada, ela estava sendo tomada pelo Jebuseu. Então foi aí que Davi foi tomar Jerusalém, porque dentro do coração de Davi, Jerusalém seria a capital de toda a Jerusalém, a Israel. Então, após ser ungido rei em Hebrom, Davi reuniu-se às tropas e marchou contra os jebuseus que habitavam em Jerusalém em 1048 a.C. Então, nós observamos aqui essa passagem que Davi pelejou, foi de encontro ao exército que habitava, os jebuseus que habitavam ali na cidade de Jerusalém. Então Davi foi a conquista dessa cidade. Os jebuseus confiavam na segurança da sua fortaleza e zombavam de Davi, dizendo que até o cego aleijado poderia impedir a sua entrada. Então havia uma muralha muito forte em Jerusalém, e os jebuseus tiravam sarro, porque os aleijados ficavam de fora de Jerusalém. Então, até o aleijado poderia impedir o exército de Davi de conquistar a cidade. Então, os jebuseus escarneciam do exército de Davi, dizendo: já basta os cegos e os coxos que estão aí pelo lado de fora,
agora também seu exército, que jamais conquistará a cidade. Então, eles achavam que a fortaleza deles jamais seria conquistada. Então, Davi marchou com o seu exército contra os jebuseus. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim em 1048 a.C. Então o Senhor quer que aquilo que era fortaleza de Satanás em nossa vida se torne fortaleza de Sião. Isso só pode acontecer nossa fé estiver em Cristo e na cruz. Então aquilo que era o mal na nossa vida, Deus quer trazer para ser uma fortaleza de Sião, fortaleza do céu. Então nós observamos aqui que naqueles dias Davi avisou para o seu exército: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem da água para chegar àquele local onde estão os inimigos de Davi. E por isso dizem que os cegos e os aleijados não entrarão no palácio, segundo Samuel 5:8. Então o desafio dos jebuseus contra Davi, dizendo que nem os aleijados destruíram o exército dele. Então o motivo que Davi pediu para o exército entrar debaixo pelo corredor de água e tomar Jerusalém. Então Joabe, capitão do exército de Davi, entraram pelo túnel de água que passava debaixo do muro e tomaram Jerusalém, que passou a ser chamada Cidade de Davi. Então eles passaram pela água, e quando os jebuseus foram ver, o exército de Davi estava dentro de Jerusalém. Então eles foram vencidos pelo exército de Davi, e Davi conquistou Jerusalém através do seu capitão Joabe. Em 2 Samuel 5:9, Davi ficou morando na fortaleza e chamou a Cidade de Davi. E em volta ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava do lado leste da cidade até o palácio. Então, Davi conquistou toda a cidade e passou a ser a fortaleza de Davi. Então Davi tomou a fortaleza de Sião, que passou a ser chamada Cidade de Davi, estabelecendo Jerusalém como a sua capital, consolidando o seu reino sobre Israel, marcando o início de Jerusalém como centro político e religioso do reino de Israel. Então, Josué conquistou Jerusalém, mas não possuiu. Caleb também conquistou, mas não possuiu. Então Davi, 395 anos depois, conquistou Jerusalém e possuiu Jerusalém e passou a ser a cidade de Davi. Segundo Samuel 5:10, Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Então nós observamos que Deus estava com Davi e ele foi colocando mais fortaleza ainda em Jerusalém. Se nós, como os crentes, permitir as fortalezas de Satanás em nossa vida, ele nos destruirá. Tem que ser retirado por meio da fé em Cristo Jesus. Então, todas as coisas que não for do agrado de Deus, que seja fortaleza de Satanás em nossa vida, quando nós convertemos, temos que tirar. Não podemos deixar nada, tem que ser destruído por meio da fé na cruz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então agora nós observamos aqui a fortaleza de Davi. Davi tinha 30 anos de idade quando tornou rei e reinou 40 anos governando Judá em Hebrom. 7 anos e meio governou Israel, e em Judá, em Jerusalém, 33 anos, segundo Samuel 5:4. Então, 33 anos Davi reinou em Jerusalém, colocando cidade de Davi. Então Davi foi ungido rei em Hebrom por um grupo de homens de Judá, marcando o início do seu reinado. Essa unção simboliza a soberania de Deus sobre Davi e a confirmação do seu papel como líder do povo de Deus. Então Deus confirmou a chamada de Davi, sendo ungido como rei de Judá e de Israel. E aqui na conclusão, Jerusalém voltou ao povo de Israel, a figueira brotou novamente. Então nós vemos que passara de Davi quase
3.000 anos até nós. E Jerusalém se perdeu nos anos 70 depois de Cristo, mas agora em 1948. Então Israel passou a ser pátria novamente, trouxe mudanças profundas para a cidade de Jerusalém e para a região. Então Jerusalém é a eterna capital de Israel através da conquista de Davi. A cidade foi fundada por volta de 3.000 anos e se tornou capital do reino de Judá através de Davi. Ela é importante por ser local onde Salomão construiu o primeiro templo, onde nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, foi ali crucificado e ressuscitou e subiu ao céu, e também ele voltará para vir nos buscar. Então Jerusalém é um símbolo da Jerusalém celestial, aonde os crentes irão habitar. Deus abençoe a todos, Deus abençoe Israel, Deus abençoe esse local sagrado, porque foi conquistado por Davi, e depois veio Jesus, dando a sua vida por nós ali na cruz do Calvário, e através do sangue de Jesus, então, nós somos purificados, e com o direito também de morar na Jerusalém, mas a nossa Jerusalém é celestial. Amém? Shalom, a paz do Senhor, que Deus esteja convosco, em nome de Jesus.